TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto, e você vai ver a seguir. A audiência na Justiça discute o descumprimento de decisão sobre o Crazy Park. A audiência discute a criação da Delegacia da Mulher em Petrópolis. Motoristas de ônibus ajudam casal em meio a princípio de incêndio de carro em Petrópolis. Homem é preso e drogas são apreendidas em Paraíba do Sul. Polícia Militar prende homem por tráfico e apreende aves silvestres em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma audiência que foi realizada nesta terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis colocou em debate o descumprimento de uma decisão judicial que interditou o Crazy Park. Durante a reunião, o dono do brinquedo Crazy Dance, Luiz Carlos Gomes, admitiu que nunca recebeu vistoria técnica de nenhum engenheiro. A audiência foi convocada após guardas civis municipais flagrarem o brinquedo Crazy Dance em funcionamento no último dia 15 de agosto, mesmo após a Justiça ter interditado o parque e a Prefeitura ter cassado o alvará. Segundo os agentes da Guarda Civil, o equipamento estava ligado quando eles chegaram ao Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. Luiz Carlos alegou que teria ligado o brinquedo rapidamente para verificar um problema após reparar no fio que soltava faíscas, afirmando acreditar que a decisão judicial proibia apenas o funcionamento comercial do parque. Por ele ser meu e eu preocupado de ter aferido alguma coisa, eu tomei a liberdade de ir lá e ligar ele. Mas assim, ligou, rodou, eu desliguei na hora. Foi aonde que os guardas municipais viram e vieram e me levaram para a delegacia. Ao juízo, Luiz Carlos Gomes também reconheceu que nunca recebeu visita de engenheiro para manutenção ou vistoria técnica. Afirmou que os engenheiros que assinam anotações de responsabilidade técnica, as ARTs, em eventos não realizam vistorias físicas, mas assumem responsabilidade de confiança. Mesmo que o brinquedo não tenha sido o que ocasionou o acidente fatal em maio deste ano, a declaração chama atenção, porque a legislação exige que esses aparelhos tenham acompanhamento de profissionais habilitados. Vossa Excelência, eu não tenho uma qualificação, tipo um diploma que venha, mas eu tenho esse brinquedo há 20 anos e cuido dele, sou eu que dou manutenção, eu que entro, eu que desmonto, eu que mexo, eu que engraxo. O senhor Célio, o Crazy Park exige do senhor um controle de qualidade deste documento, desse aparelho? Olha para mim aqui só. Não, ele exigir papel, tipo, tá aqui, você minha coisa, não, exige na minha responsabilidade. Ele não pede. E aos outros, ele pede, o senhor sabe, não? Não sei, aí eu não sei. Ao senhor nunca pediu? Nunca pediu, Nesses 9 meses? Ele confia no meu trabalho. Durante a audiência, a promotora Vanessa Katz destacou que qualquer movimentação nos brinquedos configura descumprimento judicial. Ela ressaltou que a decisão liminar já determinava a proibição de funcionamento para preservar a perícia. Diante do que foi exposto, a promotora solicitou ao juiz a aplicação de sanções já previstas, incluindo multa de R$1 milhão pelo descumprimento da ordem, desocupação imediata do parque, quebra de sigilos fiscal e bancário dos réus e avaliação da Defesa Civil sobre a necessidade de corte da energia elétrica para impedir riscos. Como a gente falou ontem, são muitos desdobramentos envolvendo o Crazy Park, né? Então, assim, apesar da estrutura ainda estar montada por conta da perícia, gente, ele está totalmente interditado lá no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. E, bom, procurado pela imprensa, o Juliano Vettori, que é advogado do Crazy Park, apenas informou que vai aguardar a decisão para poder, assim, se manifestar.
E bom, gente, a necessidade de uma delegacia da mulher em Petrópolis foi debatida durante uma audiência que reuniu autoridades locais, estaduais e também representantes da sociedade civil. Especialistas destacaram que os equipamentos existentes, como o NIAN, ainda não atendem à demanda de mulheres vítimas de violência aqui no município. Uma audiência pública realizada nesta terça-feira, dia 19 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, discutiu a necessidade de implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, no município. O encontro reuniu representantes da Defensoria Pública, OAB, Prefeitura, Conselho da Mulher, vereadores e órgãos estaduais. A discussão girou em torno de duas propostas. De um lado, a OAB, entidades civis e a Defensoria Pública defendem a criação imediata de uma delegacia da mulher em Petrópolis. Do outro, o governo do estado defende a criação de um núcleo de atendimento à mulher, o NIAN. A Defensoria Pública defendeu que somente uma delegacia especializada garante investigação policial, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. De acordo com a defensora Thaís dos Santos, o Rio de Janeiro tem hoje um déficit na estrutura de proteção às mulheres. Já o governo do estado defendeu o NIAN. Segundo as representantes, o modelo já mostrou resultados em outras cidades e tem tratativas avançadas em parceria com o Tribunal de Justiça. É uma ação complexa que envolve 3 atores: Polícia Civil, Tribunal de Justiça e Prefeitura. Entidades locais, como a OAB e o Conselho da Mulher, reforçaram a cobrança por uma delegacia especializada. A vereadora Júlia Casamasso ressaltou que já existe uma lei estadual que permite a criação da DEAN em Petrópolis. Por fim, o prefeito Ingo Rames defendeu a instalação do NIAN como uma solução inicial que pode evoluir para uma delegacia especializada no futuro. Trouxeram a possibilidade de uma NIAN ser transformada em uma na DEAN, é isso? Não, porque como a gente não pode ter os dois, a NIAN, iniciaríamos com a NIAN e assim que... Iniciaríamos com a NIAN. NIAN. Assim que o Estado preciso tirar a dúvida. tiver possibilidade orçamentária, nós traríamos a DEAN deixar de existir. Se eu botei transformar entre aspas. O Ministério Público acompanhou a audiência, mas a promotora Vanessa Katz informou que a manifestação será feita por escrito nos autos. A decisão final sobre o caso será promulgada pelo juiz Jorge Martins somente após essa manifestação. E, gente, um princípio de incêndio em um carro chamou a atenção de quem passava no terminal Itamaraty na tarde da última quinta-feira, dia 14 de agosto. Graças à ação rápida de motoristas e colaboradores da empresa de ônibus Cidade das Hortênsias, as chamas foram controladas e o casal que estava no carro saiu ileso do veículo. Um princípio de incêndio em um carro particular chamou a atenção no terminal Itamaraty na tarde da última quinta-feira, em Petrópolis. Imagens da câmera de segurança do terminal mostraram que, por volta das 3h40 da tarde, os motoristas que estavam dentro da rodoviária perceberam fumaça saindo de um carro parado na entrada do terminal. Imediatamente, colaboradores acionaram fiscais e instrutores da empresa e, usando extintores, as chamas foram contidas. Eu estava dentro do meu ônibus ali, no local de trabalho, quando de repente eu olhei para fora do terminal e vi um carro pegando fogo. Automaticamente, devido ao treinamento que eu tive com a empresa, automaticamente peguei o extintor, corri para ajudar o rapaz. De acordo com os motoristas, o primeiro socorro foi possível a partir de treinamentos de combate a incêndios oferecidos recentemente pela empresa. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e deu prosseguimento à ocorrência. O combate durou cerca de 15 minutos. Nossos treinamentos de combate a incêndio são realizados periodicamente a cada 6 meses, treinando todos os motoristas da empresa. Para facilitar a fluidez no trânsito no bairro Itamaraty até a retirada do veículo do local, a empresa liberou o total acesso de veículos particulares no terminal. Após o ocorrido, o casal que saiu ileso agradeceu a ajuda e a solidariedade dos rodoviários. E em Paraíba do Sul, um homem foi preso e drogas foram apreendidas nesta segunda-feira, nos bairros Morro do Volante, Morro da Alegria e Jatobá. As ações foram realizadas por agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar. Na ação realizada no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul, policiais militares apreenderam drogas e recuperaram objetos furtados. Um morador denunciou o furto de uma televisão e um carrinho de mão, praticado pelo próprio enteado.
O suspeito confessou o crime e informou ter repassado os bens para quitar uma dívida relacionada a drogas. Na residência do acusado, 13 pinos de cocaína foram apreendidos, além da televisão e do carrinho de mão, que foram devolvidos ao proprietário. Eles foram encaminhados para a 107ª Delegacia de Polícia. O acusado foi preso por tráfico de drogas e receptação. Também nesta segunda-feira, policiais militares encontraram 54 canetões de cocaína no Morro da Alegria. O material foi apreendido e foi aberto um inquérito contra um suspeito. Em outra ação, desta vez no Morro do Volante, foram encontradas 9 canetas de cocaína que estavam enterradas. O material também foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia. Bom, e em Três Rios, também na segunda-feira, um homem foi preso no bairro Jardim Glória por tráfico de drogas. Durante a ação, os agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar também resgataram 6 aves silvestres que eram mantidas em cativeiro. Quem traz mais informações sobre este assunto é Jonathan Joras. De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou a resistir à prisão e foi necessário algemar e uso de força moderada. Durante a revista no imóvel na rua Vereador Afonso Cabral, no bairro Jardim Glória, foram apreendidos 30 gramas de crack, 1 grama de maconha e R$ 144 em espécie. Aí, segundo a polícia, foram encontradas 6 aves sem anilha de identificação, sendo 2 trinca-ferros, 3 coleiros e 1 tizil, configurando assim um crime ambiental. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde o homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e por crime ambiental. As aves foram levadas ao órgão responsável ambiental. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. E, gente, um trem colidiu contra uma carreta em Paraíba do Sul na manhã desta quarta-feira. E apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido nesse acidente. O veículo estava parado nos trilhos e o trem não conseguiu parar a tempo. Olha só. Por volta de 6h45 da manhã, um trem da empresa MRS colidiu contra um caminhão da empresa Gás Local, na Avenida Ayrton Senna, em Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que não houve feridos, mesmo com o forte impacto. As imagens que chamam a atenção mostram que a carreta estava parada nos trilhos, impossibilitando a parada imediata do trem. Segundo o apurado, o motorista da carreta de grande porte não conseguiu realizar a travessia completa da passagem em nível e ficou sobre os trilhos. Em nota, a empresa MRS, que opera o trem, informou que o maquinista acionou o freio de emergência e o alerta sonoro, mas não foi possível evitar o acidente. A empresa reforçou também que é essencial redobrar a atenção ao se aproximar de uma linha férrea e estar atento aos alertas sonoros. A Prefeitura de Paraíba do Sul, através das redes sociais, informou que o veículo havia agendado a sua travessia e contava com o apoio da Guarda Civil Municipal. Na verdade, a Guarda Civil prestou orientações sobre o perfil da manobra e a primeira carreta passou normalmente, mas o motorista da segunda carreta não seguiu o comando por justificar que o pneu esbarraria no meio-fio. As instruções fornecidas não foram seguidas e, ao tentar atravessar inadequadamente, houve o erro de cálculo, resultando assim na colisão com a passagem de trem, claro, segundo a nota da Prefeitura. E, felizmente, a carga do caminhão estava vazia, o que eliminou qualquer risco de explosão, conforme confirmado pela Defesa Civil Municipal. A Prefeitura informou ainda que o acesso ao Jardim Velho permanece liberado, facilitando assim a conexão com o centro da cidade de Paraíba do Sul. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Movimento Petrópolis 2030 acompanha plano de 100 dias para a BR-040. Câmara dos Vereadores aprova projeto de lei que garante prevenção e enfrentamento à sexualização precoce de crianças e adolescentes de Petrópolis. Governo do Estado divulga mais de 2.500 oportunidades de emprego. Governo vai migrar 4 bilhões de reais de contratos para aplicativo do consignado CLT. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E bom, gente, ainda falando sobre esse acidente que aconteceu em Paraíba do Sul, que a gente acabou de falar no finalzinho do primeiro bloco, a gente acabou de receber uma nota de posicionamento da empresa Gás Local. Através da nota, a empresa informou que a carreta que foi atingida transportava um tanque de gás natural liquefeito da empresa, mas que estava vazio e inertizado. O veículo estava sendo conduzido com escolta da Guarda Municipal, conforme informou a Prefeitura também da cidade, e as medidas para isolar a área foram imediatamente tomadas. Ninguém se feriu nesse acidente e a empresa informou também que está tomando as providências para a retirada da carreta do local e reverter também os danos materiais que foram causados por esse acidente, mas ninguém ficou ferido, graças a Deus. E bom, gente, agora mudando de assunto, indo lá para Teresópolis, a Praça Baltazar da Silveira, que é conhecida pelos moradores como a Praça da Matriz de Santa Teresa, está passando por um processo de revitalização que promete transformar o espaço em um polo ainda mais atrativo para moradores, turistas e também os fiéis. Localizada no coração de Teresópolis, essa praça abriga a histórica Igreja Matriz de Santa Teresa, um dos principais símbolos religiosos e também turísticos da cidade. A gente vai chamar para entrar ao vivo agora com a gente o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer um pouco mais de informações sobre essa revitalização. Então, Jonathan, que legal saber, né, que um ponto tão importante turístico lá em Teresópolis, também importante para os fiéis, está sendo revitalizado, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essas obras. Oi, Rafa, boa tarde, uma boa tarde ao nosso telespectador. Olha, essa questão das obras nessa igreja, e nessa igreja que também está acontecendo obras na igreja, mas principalmente na praça onde fica essa igreja, que é muito conhecida lá no município de Teresópolis, e é uma das principais praças da cidade e da região serrana. Bom, as obras incluem um novo paisagismo, iluminação, áreas de descanso, bancos e elementos de convivência. Vocês podem acompanhar nas imagens como é a igreja na localidade e ver que ali já estão acontecendo as obras e essa maquete, né, de como vai ficar a obra no fim das contas. Bom, essa obra vai trazer uma valorização para o entorno cultural e turístico do município de Teresópolis. E o padre Jorge, que é pároco da igreja da Praça Matriz Santa Teresa, né, ele ressaltou que a revitalização tem como objetivo tornar a praça mais bonita e acolhedora, né, que é o objetivo de uma praça pública, né, Rafa? E uma coisa interessante é que esse padre ele comparou esse espaço a um oásis em meio à correria urbana, né?
o que na verdade é muito do objetivo da praça, né? É um objetivo para você descansar, para você relaxar durante o seu dia, se você tiver um tempo, em meio à nossa correria, né, do dia a dia na cidade, né? Enfim, e como eu falei, né, paralelamente às melhorias na praça, a Igreja Matriz passa por uma reforma e ampliação financiada pela comunidade e por doações dos fiéis, obviamente. E olha só, Rafa, as obras elas devem ser entregues, elas podem ser entregues até dezembro, que é o mês que a igreja completa 85 anos de história e coincidindo também com as celebrações natalinas. Então é muito importante realmente essa revitalização na praça, até porque como o padre que é pároco da Igreja Matriz Santa Teresa comentou, é realmente talvez um oásis, né, em meio à correria do nosso dia a dia, da cidade, principalmente lá de Teresópolis, que a gente está falando. Volto com você no estúdio. Ô, Jonathan, com certeza, a gente sabe que a cidade de Teresópolis também faz muito parte da história do nosso Brasil, assim como Petrópolis, né? Então, por isso a importância desses símbolos, dessa parte que é turística também na cidade, essa igreja que é tão importante. Quando a nossa catedral passou por essa reforma também, ficou muito legal ver a cidade sendo revitalizada, né? Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações, claro, por sua participação. E como o Jonathan falou, a previsão é que essas obras sejam entregues até o fim desse ano. Mas, gente, olha só, mudando de assunto, o atraso na assinatura do contrato da nova concessão da BR-040, agora previsto para o dia 29 de setembro, adia para outubro a entrada em operação do consórcio Nova Estrada Real, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O movimento Petrópolis 2030 esteve presente na última reunião, que foi convocada pelo Ministério Público Federal. Essa reunião também tratou do plano de 100 dias. A gente acredita que agora, assinando esse contrato em setembro, que já estamos atrasados aí, que era para ter acontecido aí final de julho, né? A gente espera que dessa vez, de fato, realmente assine. O plano de 100 dias que vai ser implementado assim que a nova concessionária assumir, prevê medidas emergenciais, como a recuperação de trechos críticos, manutenção do pavimento, contenção de encostas, com atenção especial à subida da Serra de Petrópolis. Também foram levantados problemas como o alto índice de acidentes entre os quilômetros 50 e 70, na região de Araras. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis e coordenador do movimento Petrópolis 2030, Cláudio Mohamed, o atraso na assinatura prejudicou a realização dessas medidas. Eu acredito que se a gente tivesse assinado, né, na data que realmente era a data prevista no contrato, a gente já estaria aí avançando e talvez até já iniciando a retomada dessas obras emergenciais. Além das ações pontuais previstas no plano de 100 dias, intervenções estruturais também foram temas na reunião, como a antecipação das obras da ponte do Arranha-Céu. As obras estavam previstas para o 5º ano de concessão. Por isso, temas como esse vão ser prioridades em futuras reuniões junto à nova concessionária. Nós pretendemos manter um diálogo constante, tá, com a nova concessão. Então, acho que o diálogo, né, constante, né, com a nova concessionária. Os setores de turismo e logística são os mais afetados pela qualidade das rodovias, principalmente da subida da serra. O setor número 1 é a logística. Né? O setor de cargas sofre muito, né? Isso prejudica muito a nossa economia, né? E outro setor que vem sendo muito prejudicado é o turismo. Às vezes muita gente deixa de vir, né? Em razão achando que a estrada é perigosa, principalmente na época do verão, que pode acontecer aqueles deslizamentos de terra. Né? O movimento Petrópolis 2030 já propôs à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a nova concessionária para que sejam realizados encontros regulares entre a sociedade civil e a empresa gestora da estrada, para que o diálogo seja fluido e garantido. E, gente, ainda falando sobre Petrópolis, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes aqui na cidade. O projeto de lei aborda um tema de grande importância e que ganhou muita repercussão recentemente após a publicação de um vídeo do youtuber Felca. Um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes foi aprovado no dia 13 de agosto pela Câmara Legislativa de Petrópolis. Segundo o autor do projeto, o vereador Wesley Barreto, a iniciativa busca proteger a integridade e o desenvolvimento integral desse público.
e esse programa ele estabelece políticas públicas, regulamenta ações aqui em nosso município para a gente prevenir esses malefícios, né? Começando por alguns eixos que esse projeto estabelece. Primeiro, trabalho de conscientização, de educação da população, da sociedade civil. O programa vai ser estruturado com campanhas permanentes direcionadas a famílias, escolas, instituições comunitárias e a sociedade em geral. Formação e capacitação de profissionais de educação, saúde, assistência social e segurança pública para identificação e combate a práticas de sexualização precoce. Esses profissionais precisam entender de que forma que eles podem combater, prevenir, realizar o trabalho de enfrentamento ao abuso contra as nossas crianças, erotização, adultização, todos esses malefícios que vêm para afligir e assolar a nossa criançada. Ele ainda aponta que no texto está incluída a criação da Semana Municipal de Conscientização e Proteção contra a Sexualização Precoce. Para quem não sabe do que se trata, sexualização precoce é definida como qualquer estímulo, indução ou exposição de crianças e adolescentes a imagens, comportamentos, mensagens ou conteúdos de natureza sexual que extrapolem sua capacidade emocional, psicológica, cognitiva ou física de compreensão, em conformidade com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a gente sabe que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante esses direitos para as nossas crianças, né? A sua infância resguardada, a inocência das nossas crianças, porém o projeto de lei municipal ele vem para regulamentar isso a nível município e também a gente reforçar essa luta, porque quanto mais mecanismos de combate e enfrentamento nós tivermos, é melhor para a sociedade. O vereador destaca que esse assunto ganhou grande repercussão recente, após a publicação de um vídeo feito no YouTube pelo influenciador Felca, que denuncia casos de adultização. Essa denúncia foi importante para poder demonstrar isso para toda a sociedade, algo que ocorre no Brasil e a gente precisa enfrentar, porém é uma luta que já vem de anos aí através do nosso trabalho. O tema foi assunto de uma audiência pública realizada na cidade durante o mês de maio deste ano. No evento estiveram presentes membros das Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, Judiciário, entre outros órgãos do Poder Público Municipal. Diversos órgãos ali na audiência pública discutindo um único só assunto, que era o bem para as nossas crianças e adolescentes, e é claro que esse tema entrou em pauta também, que foi ali a luta e o enfrentamento à adultização e à sexualização de crianças e adolescentes. Bom, e vale destacar que, apesar da aprovação do projeto de lei, agora o texto vai para a sanção do Executivo para assim ser posto em prática. E bom, gente, olha só, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou 2.620 vagas para os fluminenses, de acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda, para esta semana. Através do Sistema Nacional de Emprego, estão disponíveis 1.089 oportunidades com carteira assinada, todas distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. É importante lembrar que os cadastros e currículos precisam estar atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Todas essas informações, bem como o endereço das unidades presenciais, estão disponíveis no site www.rj.gov.br/trabalho. Já para quem busca uma chance de estágio ou jovem aprendiz, há um total de 1.531 vagas, sendo 271 ofertadas pela Fundação Multi e 1.270 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, mais conhecido como CIE. De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a maioria das vagas é para o setor de serviços e o restante para o comércio. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra alta de vírus sincicial respiratório em 2025. Baixa cobertura vacinal contra a influenza preocupa no estado do Rio. Prefeitura cria ferramenta para a população acompanhar solicitações de exames e consultas. Conheça a sarcobesidade, doença associada ao risco cardiovascular e fragilidade muscular. Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito.
É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam em crescimento em algumas regiões do país, principalmente entre as crianças. No estado do Rio de Janeiro, a situação também preocupa. Segundo o boletim da Fiocruz, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentam um crescimento da síndrome respiratória aguda grave. O levantamento mostra que os casos atingem principalmente crianças de até 14 anos. Os vírus mais presentes são o sincicial respiratório e o rinovírus. Tem sido causado pelos vírus sincicial respiratório e também pelo rinovírus, no caso das crianças até 2 anos de idade. E também pelo rinovírus apenas no caso das crianças e adolescentes de 2 até 14 anos. Já no Rio de Janeiro, os dados apontam sinais de aumento nos casos graves de Covid-19. Além disso, o estado está entre os 15 que estão com incidência da síndrome respiratória aguda grave nos níveis de alerta, risco ou alto risco.
A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus. Os números aqui em Petrópolis também chamam a atenção. Só neste ano já foram confirmados 146 casos de Covid-19, 62 casos de influenza e 230 casos de vírus sincicial respiratório. Com mais de 400 notificações de vírus respiratórios neste ano no município, a recomendação é que os pais redobrem os cuidados com as crianças, especialmente as menores de 2 anos, que são mais vulneráveis às formas graves da doença, além de idosos com mais de 60 anos. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. E ainda falando em saúde, a vacinação contra a gripe segue abaixo do esperado no estado do Rio de Janeiro. Apenas 1/3 do público prioritário procurou os postos de saúde até agora. Os números preocupam as autoridades de saúde, que reforçam o alerta principalmente para idosos, crianças e gestantes. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostra que só 32,9% do público-alvo tomou a vacina contra a síndrome respiratória aguda grave por influenza até o dia 6 de agosto em todo o estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desse grupo, que é formado por idosos acima de 60 anos, crianças pequenas e gestantes. Em todo o estado, já foram aplicadas mais de 3 milhões de doses da vacina, mas a cobertura no grupo prioritário cresce de forma lenta e preocupa especialistas, já que a influenza pode causar complicações graves e até mortes. A vacinação contra a gripe no estado começou em abril desse ano e vai até janeiro de 2026. Até o momento, foram aplicadas mais de 3 milhões de doses, sendo mais de 1 milhão destinadas ao público-alvo. Aqui em Petrópolis, até o momento, foram aplicadas mais de 83 mil doses da vacina contra a influenza. Além disso, a cobertura total do grupo prioritário está em 48,98%, também abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde. E lembrando, gente, que a campanha de vacinação contra a gripe vai até janeiro de 2026 e está disponível de graça em todos os municípios do estado do Rio. E bom, gente, ainda falando em saúde, olha só, a Prefeitura de Petrópolis criou uma nova ferramenta que vai ajudar quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de agora, o paciente que deu entrada em um pedido de consulta ou de exame no sistema da rede municipal vai poder acompanhar o andamento do pedido pela internet em tempo real. O acesso para a nova ferramenta é feito através do site da Secretaria de Saúde pelo celular ou computador. Basta clicar em Minha Solicitação e, em seguida, em Consultar Solicitação e digitar o número impresso no protocolo do agendamento. Se a consulta ou o exame estiver agendado, o paciente vai visualizar o procedimento, a data, a hora e o local do agendamento. Caso ainda não tenha sido agendada, o sistema informa, aguardando agendamento. Se o pedido estiver expirado, cancelado ou desagendado, o paciente recebe uma mensagem para procurar a unidade de saúde onde deu entrada para regularizar a situação. Segundo dados da Central de Regulação da Secretaria de Saúde, em média 40% dos contatos feitos com os pacientes não são bem-sucedidos, por mudança de número de telefone ou não atendimento da ligação. Desta forma, caso o paciente identifique um problema na solicitação, pode procurar a unidade de saúde para atualizar os dados e reinserir o pedido no sistema, para evitar assim o atraso no atendimento de saúde. Bom, o governo federal calcula que em 2025, mais de 30 milhões e meio de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, validaram a prova de vida, que é um procedimento anual que garante a continuidade dos repasses previdenciários. O número corresponde a 90% dos que precisam fazer o procedimento de comprovação de vida para garantir, assim, a continuidade dos benefícios. A verificação costuma ser feita por meio de cruzamento de dados oficiais, o que possibilita a maioria dos beneficiários não ser necessária a ida ao banco ou mesmo o acesso ao Meu INSS para manter o benefício ativo. No caso de beneficiários não localizados pelo sistema automático, uma notificação exclusiva é enviada pelo banco responsável pelo pagamento do benefício. O governo alerta que há golpistas tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando o corte do benefício, solicitando dados
dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos. O INSS não liga pedindo a realização da prova de vida, nem envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos, ameaçando o bloqueio imediato do benefício. Também não envia servidores às residências dos beneficiários para recolher documentos ou para fazer o procedimento de comprovação de vida. Caso alguma dúvida persista, é possível o beneficiário fazer algumas consultas sobre a necessidade ou não de fazer a comprovação de vida por meio do aplicativo Meu INSS e do telefone 135 de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Pelo Meu INSS, basta acessar o site ou aplicativo, fazer login com CPF e senha e seguir as instruções para o reconhecimento facial, caso seja solicitado. Procure assim, então, o serviço Prova de Vida. Se aparecer a data da última atualização, está tudo correto. E você vai ver depois do intervalo. Funcionários do Centro de Distribuição dos Correios Nova Friburgo mantêm greve. Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024. O governo do estado anuncia investimento de 15 milhões de reais no lançamento do Mundial de Ginástica Rítmica. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E bom, gente, a paralisação de funcionários do Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo, que teve início no último dia 29 de julho, ainda não tem previsão de acabar. A prorrogação da greve foi definida em uma assembleia que foi realizada nesta terça-feira. Uma audiência pública para tratar sobre a situação dos funcionários dos Correios de diferentes municípios do estado está prevista para ocorrer no próximo dia 25 de agosto, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente 140 mil objetos já acumulam no Centro de Distribuição de Nova Friburgo, segundo um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro. Dos 32 funcionários do Centro de Distribuição, 28 aderiram à greve e apenas 4 continuam trabalhando. Nossa próxima assembleia será no dia 27 ou a qualquer momento, caso a empresa venha ofertar uma proposta que venha atender aos trabalhadores aqui da unidade. Além de Nova Friburgo, funcionários dos Correios de diferentes municípios do estado também estão em estado de greve, reivindicando melhores condições de trabalho. A audiência pública na Alerj está marcada para o dia 25 de agosto e deve contar com a participação dos trabalhadores do Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo. Dentre as medidas previstas para melhorar a infraestrutura do local estão a troca das bicicletas, pequenos reparos, normalização da carga acumulada, ajustes elétricos e, principalmente, reforço do efetivo com a convocação de aprovados no concurso. Bom, e procurado, os Correios informaram que a paralisação pontual e temporária acontece em uma das unidades operacionais do município de Nova Friburgo. Os demais centros de distribuição da cidade seguem operando normalmente, assim como o atendimento nas agências e as entregas domiciliares. A empresa informou ainda que restabeleceu o diálogo com as entidades sindicais e que mantém canais abertos com os trabalhadores por meio de uma mesa de negociações permanente. Foi informado também que os Correios estão adotando as medidas necessárias e assegurando a continuidade das operações. As entregas no município seguem ocorrendo normalmente, com o apoio e o remanejamento de empregados das unidades mais próximas. E bom, gente, olha só, problemas com a malha rodoviária e o elevado índice de roubo nas estradas são os maiores desafios enfrentados pelo transporte de carga no país. Em 2024, dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública indicam que o país registrou, em média, 27 roubos de carga por dia. O roubo de cargas no Brasil vem sendo grande fonte de receita para as quadrilhas especializadas. De acordo com o relatório de análise de roubo de cargas, os ataques cresceram 24,8% no primeiro semestre deste ano. Dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas indicam que em 2024 foram contabilizados 10.478 roubos de carga no país, com prejuízos estimados em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Investimentos adicionais em segurança e tecnologia, atrasos nas entregas e necessidades de rotas mais longas para evitar áreas de risco comprometem toda a cadeia logística. Essas medidas elevam os custos repassados ao consumidor final e reduzem a competitividade dos produtos brasileiros no mercado. Desde 2023, com a promulgação da Lei 14.599, a contratação dos seguros de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, o de responsabilidade civil do transportador rodoviário por desaparecimento de carga e o de responsabilidade civil de veículo é obrigatória, o que tem impacto na procura pelos produtos de seguros. Nos primeiros 5 meses deste ano, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras, a arrecadação do RCDC cresceu 8,1%, alcançando 570 milhões de reais, enquanto as indenizações subiram 12,4%, totalizando 239 milhões de reais. Já o RCTRC avançou 1,5%, somando 721 milhões de reais em prêmios, com pagamentos de até quase 520 milhões de reais, uma alta de 5,2%. O cenário deve ganhar novo impulso com uma nova portaria que foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no dia 11 de agosto. A norma prevê a suspensão do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, o RNTRC, para empresas que não comprovem a contratação dos seguros exigidos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Gente, amanhã já é quinta-feira, mais uma semana voando. O mês de agosto, que costuma demorar para passar, também já está chegando ao fim. E claro, antes de sair de casa, a gente sempre quer saber como é que vai estar a previsão do tempo. Então, por isso, eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer as informações sobre a previsão para amanhã. Então, Toledo, boa tarde para você. Amanhã, quinta-feira. E aí, como é que está a previsão do tempo aqui na nossa região de cobertura? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, Rafa, como a gente comentou aqui ontem, a previsão é de uma onda de calor para esta semana e amanhã a gente já começa a ver esses impactos nas temperaturas. Em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã vai ser mais quente que hoje, com termômetros variando entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e também à noite com poucas nuvens. Aqui em Petrópolis o dia segue essa mesma tendência, com sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. E Rafa, para se ter uma noção melhor de como esquentou, a gente percebe aqui pelo nosso telão que na região serrana as temperaturas estão muito parecidas com a região centro-sul do estado, que normalmente é bem mais quente. Em Paraíba do Sul, as temperaturas amanhã vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus, em um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E para finalizar, também vai estar sol em Três Rios nesta quinta-feira, com possibilidade de períodos nublados. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Toledo, realmente impressionante a região serrana ali, com as temperaturas parecidíssimas com a região centro-sul, que quase sempre estão muito mais quentes do que Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. E para amanhã as temperaturas estão parecidíssimas, mas a gente falou aqui ontem, você trouxe uma reportagem pra gente falando sobre a passagem dessa onda de calor que já chega hoje aqui na nossa região e segue até domingo, gente. Então até domingo, normal, as temperaturas vão estar um pouco mais elevadas do que a gente viu nos últimos dias, mas a partir de domingo já começa a mudar, mas depois a gente fala melhor disso. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, quinta-feira, você já sabe, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo esperando por vocês a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.